Por um mês eu utilizei o Galaxy Book 4 com Intel U300, um notebook bem barato e na verdade se você for pesquisar agora é o notebook mais barato dentro da linha Galaxy Book 4. Mas a questão é o seguinte, quais são os pontos positivos e negativos? Será que ele é pra você? Será que vale a pena comprar esse notebook? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. E bom, pra começar eu já quero começar falando de um ponto positivo desse notebook, que é a construção dele. E bom, pra começar a falar desse notebook eu já quero começar falando de um ponto positivo, que é a construção dele, que é simplesmente a melhor que você pode comprar nessa faixa de preço. Para começar, o notebook é inteiro de metal, sim, ele é inteiro com acabamento de alumínio, um acabamento muito bom. Não existe outro notebook que você pode comprar no Brasil nessa faixa de preço que tem esse acabamento. A Samsung mandou muito bem. Toda a linha Galaxy Book 4 tem a mesma construção, todo em alumínio, bonitão, não pega tanta marca de dedo assim. Além disso, na parte de trás nós temos só escrito Samsung e nas laterais temos conexões muito boas, inclusive entrada para cartão micro SD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, USB tipo A, e na outra lateral temos uma USB tipo C, que já eu vou falar dela porque é muito boa. Além disso, nós temos uma entrada RJ45, saída HDMI, entrada USB tipo A e mais uma USB tipo C. Ele é muito completo em conexões. Além disso, a construção realmente é boa demais. E quando você abre ele, na parte de dentro também é de metal, com esse teclado muito bom, bem baixinho, ótimo para digitar. As teclas são bem grandes. Às vezes você tem alguns notebooks que tem até umas teclas boas, mas muito pequenas, você acaba teclando errado toda hora. Aqui não. Todas as teclas têm um tamanho muito bom, então realmente em construção esse notebook é nota 10. Um outro ponto que você precisa ter atenção antes de comprar esse notebook é o seguinte: existe essa versão com Intel U300, que é um Pentium, mas calma, não é qualquer Intel Pentium não, é um Intel Pentium de 2024, é um processador super moderno, ok? Mas também existe a versão com i3, com i5 e com i7. Todos os Galaxy Book 4, simplesmente todos, tem vídeo aqui no canal. Acessa e dá uma olhada antes de comprar. Mas por que eu tô falando disso? Porque essa versão aqui geralmente custa em torno de R$ 2.500, às vezes até menos do que isso no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí o print, o link para você comprar ele vai estar aqui na descrição. Mas você precisa ficar atento porque ele não é tão mais fraco do que a versão com i3, só que a versão com i3 geralmente é bem mais cara. E eu já comparei os dois aqui no canal e esse notebook é quase a mesma coisa que a versão com i3. A versão com i3 é pouquíssima, bem pouquíssima coisa mais potente. Então, na minha opinião, vale muito a pena comprar esse daqui, a versão com Intel U300. Só vale a pena comprar a versão com i3 se você achar os dois no mesmo preço, ok? Mas se a versão com i3 estiver muito mais caro, aí não compensa. Vai nessa versão que já tá mais que suficiente. E caso você entre aqui na descrição e o preço dele não esteja tão bom também, entra nos nossos grupos de ofertas que tá aqui na descrição, que a gente sempre manda lá quando tá em promoção. Vai por mim, vale muito a pena e é de graça. Mas é claro que infelizmente nem tudo são flores. O que você não tem nesse notebook? O que é um ponto negativo dele? Infelizmente esses notebooks mais novos que estão saindo, principalmente quando é fino, como esse notebook aqui, que é um notebook muito fino, leve, que é ótimo, né, para você levar para todo lugar, geralmente eles não estão aceitando upgrade. Como assim? Você não consegue abrir esse notebook e trocar, por exemplo, a memória RAM, colocar mais memória RAM. Todos os Galaxy Book 4 vêm com pelo menos 8 GB de memória RAM, o que é muito bom, dá para você usar para tudo que você precisa fazer ali. Mas se você quiser fazer algo mais pesado, tá abrindo muitas abas, muita coisa, queria fazer um upgrade de memória RAM, queria colocar 16 GB de memória RAM, por exemplo, não tem como fazer isso aqui. Infelizmente, não dá para fazer upgrade de memória RAM. Mas claro que com esses 8 GB de memória RAM aqui, você consegue trabalhar tranquilamente, sim. Dá para você navegar na internet tranquilo, abrir sim várias abas no Chrome, trabalhar com a maioria das coisas que você precisa. Mas se você vai abrir um ou outro aplicativo muito pesado que precisava de mais memória RAM, é meio um ponto negativo sim, você não poder fazer esse upgrade de RAM, né? Mas também eu tenho que dizer uma coisa, esse aqui, apesar de ser um notebook muito bom, que roda muita coisa, não é um notebook super, hiper, mega, ultra potente, ele não é um notebook feito para trabalho pesado. Então se você está pensando em abrir um aplicativo que precisa de muita memória RAM, provavelmente o problema nem vai ser só a memória RAM. Ele provavelmente não é um aplicativo ideal para você abrir aqui, entendeu? Mas para um trabalho básico, eu acho que esses 8 GB
até que vai. Mas 2 pontos positivos desse notebook, na minha opinião, são esses daqui. Primeiro, ele carrega USB tipo C. Então, por exemplo, eu tô aqui nesse momento carregando ele com uma power bank. Sim, aquelas power banks que você usa para carregar celular, eu simplesmente peguei, conectei aqui e já tá carregando. Vou até deixar 2 recomendações de power bank aqui na descrição para vocês. E um outro ponto positivo dele é, apesar dele ser um notebook barato, de ter um processador que não é nada tão absurdo, ele até que é bem potente. Ele definitivamente não é um notebook gamer. Mas, por exemplo, eu tô aqui com Stray aberto, um jogo que é pesado e é o limite do qual você consegue jogar com esse notebook. Eu vou até abaixar aqui o volume dele, ele também tem um som bem legal. E olha só, é um jogo pesado, tá rodando aqui em HD, né? Nem Full HD eu tive que colocar, porque se eu colocar Full HD não vai ficar tão legal. Coloquei com gráfico baixo, mas o jogo ainda tá bonito e tá jogável. É claro, esse aqui é o limite, tá? Não vai rodar jogos mais pesados como esse daqui. Se você tentar, por exemplo, abrir um Homem-Aranha, ele não vai sequer iniciar. Mas se você vai jogar jogos como, por exemplo, aqui o Stray, que é um jogo até que relativamente pesado, né, mas roda tranquilamente, ou se você vai jogar, por exemplo, um Minecraft, um Valorant, ele roda tranquilo. Inclusive, no caso do Valorant, ele roda 140 FPS, com máximas nas casas dos 140 FPS, média acima dos 100 FPS, então ele até que roda nos jogos ali bem legal. Claro, não é um notebook gamer, só coisa básica. Mas se no final do dia, depois de trabalhar, você quiser rodar um joguinho ou outro, coisa básica, ele vai rodar sim. E para trabalho, Felipe, como é que ele se sai? Você já mostrou que dá para rodar um jogo ou outro. E para trabalhar? Olha, mesmo abrindo várias e várias abas no Chrome, como vocês estão vendo, ele não é bem difícil você ver ele ficar um pouquinho mais lerdo. E travar mesmo é mais uma questão do próprio Windows do que do notebook, porque nós temos um bom processador aqui e temos boa memória RAM. Então eu diria que para o uso básico ele vai muito bem, navegar na internet, planilhas e etc. Na hora de fazer algo mais pesado, por exemplo, uma edição de vídeo, você consegue fazer aqui, mas nada de ficar colocando muito efeito. Mas dá sim, eu já até consegui editar um vídeo aqui do canal nesse notebook. Claro, só cortando, colocando pouquíssimos efeitos, uma música de fundo, mas foi muito bem, não travou, eu consegui renderizar. Inclusive, incrivelmente, ele renderizou num tempo muito bom. Sim, é um notebook que dá até para você fazer edição de vídeo, então ele aguenta até uns trabalhos um pouquinho mais pesados, nada tão pesado assim. Mas, por exemplo, você é um engenheiro, quer usar um AutoCAD, dá para usar o AutoCAD aqui sim, com certeza. É claro, só não vai dar para você usar um aplicativo de renderização 3D, por exemplo, aí não dá. Mas para programadores também é muito bom, caso você seja um programador que não precisa de tanta memória RAM assim, né? Porque aqui temos 8 GB, o que é bom, mas não dá para fazer upgrade. Mas ele vai muito bem para trabalho. Trabalho básico, intermediário, ele vai bem demais. Eu acho que realmente é um dos melhores dessa categoria, se não o melhor de todos que você pode comprar nessa faixa de preço para trabalho. Até porque ele também é bem leve, né? Bem fino. Agora, um ponto negativo é essa bateria dele não dura quase nada. Para falar bem a verdade para vocês, eu diria que não dura quase nada mesmo, porque nos meus testes eu consegui utilizar ele por 5 horas no uso básico, o que é muito pouco para um notebook que não é gamer, né? Mas é isso, se você comprar esse notebook e saiba, a bateria dele não é muito boa, você vai conseguir utilizar ele por mais ou menos umas 5 horas em uso básico, intermediário, mas o ponto positivo é, como ele carrega USB tipo C, você pode carregar em qualquer lugar com um carregador que você já tem do seu celular ou com a power bank, por exemplo. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse notebook é a tela dele, porque a maioria dos notebooks nessa faixa de preço não tem uma tela IPS. Como assim? Olha só, eu tenho aqui um monitor, por exemplo, tá vendo? No meu computador aqui, eu tenho outro notebook aqui, outro monitor. Geralmente, esses monitores assim são IPS. Por quê? Porque oferece uma boa qualidade de imagem, de cor, de contraste e faz com que você consiga olhar a tela em qualquer ângulo e ela se mantém na qualidade. Acontece é que geralmente notebooks mais baratos estão vindo com telas TN ou VA, que não são às vezes tão boas quanto a tela IPS. A tela desse notebook é muito boa, tem ótimas cores e mesmo quando você olha de lado, você continua podendo enxergar a tela desse notebook. Isso é bem legal, além de ter um tratamento anti-reflexo. Então, por exemplo, eu tô aqui agora na minha mesa aqui e tem uma porta aqui do lado, tá chegando luz. Mesmo assim, ela não pega reflexo, a tela se mantém muito boa. É claro, não é um brilho tão alto, mas para qualquer ambiente que você vai usar é mais que suficiente. Se eu saio agora para fora aqui no sol, aqui fora tá bem claro. Eu
continuo conseguindo enxergar essa tela, mas ela não fica tão boa quanto lá dentro de casa, mas mesmo assim, mesmo aqui fora, tá dando para enxergar, vocês estão vendo aí no detalhe. Para finalizar, o Galaxy Book 4, independente da versão, é um baita de um notebook, é um baita de um acerto. A Samsung mandou muito bem, porque todos os Galaxy Book 4 anteriores eram de plástico, aqui ele veio todo de metal, ele tem uma tela, continua com uma tela muito boa, um teclado muito bom, é um bom processador e já vem com 8 GB de memória RAM. Poderia dar para fazer upgrade, mas não dá. Nesses um mês usando, o que eu tenho para dizer desse notebook é, se você quer um notebook para estudar, para levar para qualquer lugar, para uso básico, vai sem medo. Galaxy Book 4 com Intel U300 é muito bom para isso. Se você está querendo um notebook barato e quer fazer coisas extremamente pesadas, a minha dica para você é, infelizmente, não tem nenhum no mercado que aceita isso. Junta um pouquinho mais de dinheiro, compra um Lenovo Lock com a RTX 2050, compra um Acer Nitro-V com a RTX 2050, mas nessa faixa de preço de R$2.000, de R$2.000 a R$3.000, eu acho que o Galaxy Book 4 é a melhor opção. Aceita sim você trabalhar, trabalhos intermediários, até mesmo alguns trabalhos um pouquinho mais pesados, como uma edição de vídeo, ele vai muito bem. Eu não tenho muito o que dizer, todos os pontos positivos e negativos eu já disse nesse vídeo. Tem algum que faltou? Comenta aqui embaixo para eu saber. Se você tem um Galaxy Book 4, seja a versão com Intel U300, a versão com i3, não importa. Comenta a sua opinião, que você vai ajudar muita gente que está pensando em comprar. Links para comprar ele tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu e falou!